Meus irmãos, nós estamos contentes de estudar a Palavra de Deus, espero que todos vocês. E nós estamos estudando Atos capítulo 2. Vamos abrir o Tiago também, a esposa. Deus abençoe vocês, tá bom? Atos capítulo 2. Nós estamos estudando o cumprimento da promessa do Pai. O cumprimento é a descida do Espírito Santo. E nós vemos nos primeiros 12, 13 versículos que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo que estava ali reunido, 120, e eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam, mas eram línguas conhecidas dos povos que para ali afluíram. Porque era uma festa religiosa, a festa do Pentecostes, e o povo das 15 nações ouvia aqueles homens falando na língua deles as grandezas de Deus, sendo que aqueles homens nem tinham estudado aquelas línguas, eles não sabiam aquelas línguas, mas o Espírito Santo deu essa capacidade. Deu essa capacidade para que, ao falar nas línguas deles, os judeus incrédulos ficassem muito impressionados, querendo saber o que estava acontecendo. E nós já podemos dar um resumo do que estava acontecendo. Deus estava julgando os judeus incrédulos. Já que vocês não ouvem aquilo que os profetas falaram, o que o Senhor Jesus falou na língua de vocês, agora vocês vão ouvir povos distantes ouvindo na língua deles, sem que vocês entendam. Isso era um julgamento para os judeus incrédulos. E Deus mostra grande poder ali, por causa do Espírito Santo que desceu sobre aquilo que chamaremos a partir de agora de igreja. Aqui começa a igreja. Quando nós não sabemos o que está acontecendo, nós queremos descobrir o que está acontecendo, nós começamos a inventar soluções. E eles falaram: já sabemos o que está acontecendo. Eles estão, o quê? Estão bêbados. Eles estão bêbados. É bêbado. Eles estão bêbados. Eu estou vendo ali o Mateus e a Fernanda. Vocês trouxeram o pacotinho? É a primeira vez que ele vem à igreja? Primeira. Qual o nome mesmo? Sofia. A Sofia. Nós temos duas Sofias agora na igreja. Querem apresentar para a igreja? Então vem aqui. Vem aqui, vamos apresentar a Sofia e orar. Se tem familiares aí, pode vir também. Até a Maria, a titia. Deus abençoe. Deus, Fernanda e a Sofia. A Maria está aí também. Posso pegar no colo? Vamos orar por ela? Vamos orar pela Sofia. Sofia, você é pesada aí. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa bênção para o casal. Nosso Deus, nós agradecemos pela Sofia. Obrigado porque o Senhor abençoou esse casal. E nós pedimos que eles eduquem nos teus caminhos. Que eles não neguem para a Sofia aquilo que é mais precioso, a tua palavra. Amém. E nós pedimos a tua bênção para toda a família, em nome de Jesus. Amém. A Deise gosta de tirar foto, né? Vocês sabem que na Bíblia tem 1.800 profecias? 1.200 é do Antigo Testamento e 600, mais ou menos, né? É do Novo Testamento. E a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5: não desprezeis as profecias.
você tem 1.800 profecias. Se você quiser meditar em cada uma delas uma vez por dia, você tem 5 anos para meditar nas profecias. E se você juntar com promessas, porque promessa é diferente de profecia. Por exemplo, Deus diz, o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Isso não é uma profecia, isso é uma promessa. Nós temos 32 mil versículos na Bíblia, mais ou menos, sendo que 9.000 são promessas. Então você poderia ficar meditando uma vez por dia em cada promessa. Você vai gastar aí quase 25 anos. Então você pode meditar na palavra de Deus toda ela, cada versículo, de cada 3 versículos, um é uma promessa. E Pedro conhecia as profecias. Eu não sei se ele conhecia todas. Claro que ele conhecia todas, eu não sei se ele sabia todas de cor. Não dá para saber. É humanamente impossível você conhecer todas as profecias de cor. Você pode ler e você vai descobrindo as profecias. Mas não 9.000, né? 9.000 são promessas, 1.800, 1.200 no Antigo Testamento. E ele começa a falar de algumas profecias que estão acontecendo nesse momento que ele está falando. E ele transmite para o povo de Israel a palavra do Senhor. Quando se diz a palavra do Senhor, quando você lê o Novo Testamento e eles estão citando a palavra do Senhor, eles estão citando a única parte da Bíblia que eles têm, que é o Antigo Testamento. E ele vai citar aqui alguns versículos que dizem respeito a isso que está acontecendo nesse momento. Há uma falsa acusação. A falsa acusação é: eles estão bêbados. E Pedro toma a iniciativa de defender o povo de Deus. Defender de uma falsa acusação. Não, eles não estão bêbados. Vamos ler então a partir do versículo 14, que ele vai dizer que é o cumprimento da palavra do Senhor. Versículo 14, alguém pode ler? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pedro se levanta com os 11, porque agora eles já são em 12, não é? Matias já foi eleito. E Pedro, ele toma iniciativa. Então é importante pessoas com iniciativa. Pedro antes era apavorado, precipitado, mas agora ele é um homem de iniciativa. Ele é um homem transformado pelo Senhor, e ele fala no momento em que precisava falar, porque estão sendo falsamente acusados de que estão bêbados. E Pedro se levanta para defender não só a honra dessas pessoas, mas para defender a palavra do Senhor, ou pelo menos para exaltar a palavra do Senhor diante daqueles homens. E ele diz: tomem conhecimento disso. Conhecimento é o que nos liberta. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. E ele fala para prestar atenção nessas palavras. Versículo 15, outra pessoa pode ler? Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Não, eles não estão bêbados. É a 3ª hora do dia. Primeira hora é 6 horas, segunda hora 7, 6, 7, 9 horas. 9 horas da manhã. Ele fala que não é Brasil, não. Está muito cedo para estar bêbado. Agora, na lei de Israel não podia beber bebida alcoólica antes das 10 horas da manhã.
Eles tinham essas regras. Eles tinham que comer primeiro, não é? E a partir das 10 horas eles podiam tomar alguma coisa. Então, Pedro defende aqueles irmãos, dizendo que eles não estão bêbados, mas então por que está acontecendo isso? Aí ele traz a palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Joel já dizia que isso ia acontecer. Versículo 16, uma pessoa leia, por favor. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que Joel disse, irmão Zé de Paula? Pode ler. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aí, o livro de Joel é um livro bem pequeno, se eu não me engano tem 3 capítulos, 3, e Joel ele está profetizando aquilo que aconteceria nos últimos dias. E se eu disser para os irmãos que os últimos dias ainda não eram esses dias, mas é mais para frente ainda, só que uma parte da profecia de Joel está se cumprindo agora, enquanto essas pessoas estão falando em línguas. Ele fala que nos últimos dias, que é o dia que Jesus Cristo voltará e estabelecerá o reino dele na terra, quando isso acontecer, o Espírito Santo vai ser derramado sobre os judeus, sobre os crentes. E o que acontecerá é que haverá muitas profecias. Eu não acredito que haverá muitas profecias para mostrar o que vai acontecer, mas o engrandecimento das profecias cumpridas, uma vez que já será quase para o final, né, das profecias, quando Cristo Jesus voltar, que vai ser o estabelecimento do reino. E ele diz que toda a sociedade dos crentes vai ter visões, os filhos terão visões, os jovens e também os velhos sonharão, terão um derramar do Espírito Santo, exaltando o Senhor para o início do reino de Cristo Jesus na terra. Isso vai acontecer um dia, mas Pedro está dizendo, já está acontecendo hoje de certa forma, mas algumas coisas não estão acontecendo agora. Vamos ler o versículo 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. E o 19 também? Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso vai acontecer um dia. Por enquanto é só algumas labaredas em forma de fogo, nem era fogo, e aquelas pessoas falando em línguas. Pedro não profetizando, mas Pedro lembrando das profecias. Mas um dia haverá um espetáculo no céu, produzido pelo próprio Deus, e haverá ali então uma destruição de grande parte da terra. Nós sabemos que Deus vai destruir muito das florestas, poluir os rios e mares. Deus vai trazer fogo, pedras pesando 30 quilos caindo sobre a terra. Haverá a liberação e permissão de que demônios saiam da terra e façam como picadas de escorpião nas pessoas por 5 meses, com uma dor terrível, que eles pedem a morte e a morte não vem, porque Deus vai trazer grandes sofrimentos sobre toda a terra. E ainda não é o inferno, ainda não é o lago de fogo, é simplesmente um exemplo daquilo que acontecerá com os incrédulos por não aceitarem
Deus, o seu Filho e a sua palavra. E Joel vai profetizando essas coisas e, de certa forma, ele fala também do momento da tribulação, que eu acabei de falar para vocês: sangue, fogo, vapor de fumaça. E o versículo 20, alguém pode ler? O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Antes disso, são 7 anos de grande sofrimento. Nós não estaremos aqui, nós os que somos de Cristo seremos arrebatados antes disso. Glória a Deus, né? Mas muitas pessoas vão se converter nesse período, mas muitas também vão se desviar completamente de Deus, seguindo um líder mundial que está para se levantar para qualquer momento aí. Um líder mundial. E antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, os profetas menores falavam o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor é um dia de muita dor, muita agonia, é um dia de vingança. É o dia em que as pessoas que falaram: Deus não faz nada não, Deus não julga, está demorando. Aí chega esse dia, é o dia do Senhor. Dia de Cristo é o dia do arrebatamento. Dia de Cristo fala de dia de alegria. E dia do Senhor fala de quando Jesus volta para a terra. É o dia de grande sofrimento. E Pedro, ele fala das profecias que aqueles judeus já conheciam. E ele diz: em parte está acontecendo hoje, que é o início da igreja. E o versículo 21, alguém leia? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque não há outro nome, quer no céu, na terra ou debaixo da terra, que alguém possa ser salvo, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. É só Jesus Cristo quem salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. O apóstolo Paulo fala: mas como invocarão se não conhecem? E como vão conhecer se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Sempre que você estuda as profecias, já vem também à sua mente o trabalho missionário. Você nunca separa uma coisa da outra. Por isso nós precisamos conhecer as profecias, precisamos apreciá-las, meditar nelas, glorificar ao Senhor e ganhar um impulso através das profecias para pregar a palavra de Deus para as pessoas. A palavra do Senhor diz em Romanos 11, 26 que todo Israel será salvo. Aqui diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E lá diz que todo Israel será salvo, no final da tribulação. E conforme Zacarias 13, todo o Israel que sobrar será salvo. Porque 2/3 da nação de Israel será exterminada e 1/3 será salva. E são profecias maravilhosas que nós lembramos com alegria e com esperança também. E Pedro, um fervoroso pregador da palavra do Senhor, ele começou só para explicar que eles não estão bêbados. Talvez pessoas preguem a palavra do Senhor e falam: isso aqui é conversa de bêbado. Eu desafio qualquer bêbado pregar desse jeito. Qual é o bêbado que consegue falar umas maravilhas dessas? Eles não estão bêbados. Então, meus irmãos, vocês estão no caminho certo se vocês estão estudando a palavra do Senhor. Amém. Mas se vocês não estão apreciando as profecias, vocês estão perdendo muito da palavra do Senhor. E Pedro vai continuar dizendo para eles o que realmente está acontecendo nesse momento.
Versículo 22. Pedro continuou: homens de Israel, escute o que eu vou dizer. Eu mostro a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. É como se ele dissesse assim: vocês estão admirados com o que está acontecendo aqui, mas nós que somos de Cristo não estamos admirados, porque a vida de Jesus foi sempre envolvida com sinais e prodígios. Sempre o Senhor Jesus estava fazendo alguma coisa extraordinária. E ele foi embora, mas ele veio com o Espírito Santo e continua as coisas extraordinárias acontecendo. E esse é o Jesus, o Nazareno. Você sabe que esse termo Nazareno é um termo muito ruim, né? Para os judeus. Nazareno era pé rapado, caipira, jacu do mato. Sei lá, pensa se você quisesse humilhar alguém, o que você diria para ela? E Pedro, ele não fala Jesus o rei, mas ele fala Jesus o Nazareno. Se você não aceita Jesus como Nazareno, você não aceita Jesus como rei. Primeiro você tem que aceitar Jesus como ele é, um homem simples, que andou nessa terra, identificado com o pecador. E todos aqueles que o aceitaram, ele deu poder para eles de serem chamados filhos de Deus. Então ele se tornou tão baixo para nos levar tão alto. Esse é o Senhor Jesus. E é o que está acontecendo aqui. Prodígios e sinais. Versículo 23. A esses foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, quando vós crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. E Pedro continua, o bêbado falando, na acusação que estão bêbados. E ele continua: vocês entregaram Jesus para ser crucificado. Vocês, judeus. Vocês, meus irmãos compatriotas, né? Mas não se preocupem não. Já tinha um desígnio. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar a vida. Então não foi uma morte acidental, foi uma morte profetizada. O Senhor Jesus morreria mesmo. E ele veio para isso. Mas não tira a culpa daqueles que entregaram Jesus. Deus sabia de tudo. Ele sabia antes, ele tinha uma presciência do que ia acontecer. Vocês mataram. O judeu não podia mais matar pessoas, trazer pena de morte. O governo romano proibiu. Então, para eles mandarem uma pessoa para a morte, eles tinham que contar com a participação do governador ali no distrito deles, na região deles, que era de Roma. No caso foi Pilatos. Pilatos quem conduziu todo o julgamento de Jesus, e Jesus foi morto pelas mãos dos romanos, porque os judeus não podiam matar. Mas quem entregou foram os judeus. Se os judeus pudessem, eles mesmos teriam matado. Mas para cumprir o propósito de Deus, teria que ter um derramamento de sangue, teria que ser pendurado numa estaca, no caso cruz, porque se os judeus matassem, Jesus morreria apedrejado. E nenhuma ovelha morreu apedrejada, concordam? Deus nunca aceitou que se matasse uma ovelha apedrejada. Tinha que derramar sangue, tinha que imolar. Eles cortavam o pescoço, derramavam sangue, colocavam sobre o altar, queimavam completamente quando era o holocausto. E aqui no caso o Senhor Jesus se deu completamente como uma ovelha. E
e pelo desígnio de Deus ele foi crucificado. Porque aquela serpente que foi levantada no deserto era para prefigurar que Jesus seria levantado, não apedrejado, mas levantado. E João, antes do maravilhoso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, etc., ele fala antes sobre o que Moisés disse de Jesus ser levantado, como a ovelha, como a serpente de bronze. Veja como que a profecia, meus irmãos, é tão matemática, é tão exata, tão correta, que nenhum bêbado poderia expor de maneira tão racional. E Pedro está fazendo isso. Versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, cumprindo os laços da morte, porque era impossível que a morte o detivesse. Jesus Cristo é o dono da vida. Bom, todos nós sabemos que mataram Jesus, mas todos nós também sabemos que ninguém matou Jesus. Como pode ser isso? Porque Jesus fala em João capítulo 10, ninguém pode tirar a vida dele. Eu voluntariamente a dou. Quando Jesus falou, está consumado, ele entregou o Espírito. Ninguém matou Jesus. E ele não se matou também. Ele entregou o Espírito. Você sabia que Jesus morreu muito rápido, né? Bom, eu não queria estar 3 horas na cruz. Seria uma eternidade. Mas há relatos de pessoas que ficavam na cruz 5 a 7 dias. Era impossível uma pessoa morrer tão rápido. Agora, com a pressa da Páscoa que viria, e eles tinham que tirar o corpo de Jesus da cruz, então um soldado foi lá para quebrar o joelho de Jesus, que impediria aquele movimento que faria o diafragma, né? Tentar respirar. Então aquele movimento seria impedido com a fratura do joelho. Ele não podia mais fazer esse movimento, ele morreria asfixiado. Para apressar a morte, porque eles diziam, nós não temos 3, 4, 5 dias para esperar para ele morrer. E na lei dos judeus, a morte foi executada pelos romanos, mas era uma morte solicitada pelos judeus. Então os judeus, eles não podiam ter alguém ali pendurado no madeiro em época de Páscoa. Por isso então eles iam apressar. Mas e quebraram o joelho de Jesus? Novamente profecias. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele ficou admirado e também frustrado, porque tiraram a brincadeira do soldado de quebrar o joelho de Jesus. Talvez com a raiva ele pega a lança e fura o lado de Jesus. E dali sai sangue misturado com água, né? Drenando ali seu pulmão já cheio. E isso também era profecia, onde vê-lo até mesmo aqueles que o traspassaram. Tudo foi exatamente como Deus queria. Mas Deus o ressuscitou, porque aquele que é o dono da vida, ele não pode ficar morto. Ele rompeu os grilhões da morte. O Senhor Jesus que deixou-se ser morto, agora ele ressuscita, o Pai o ressuscita. Não era possível que a morte retesse Jesus. Aleluia, né, irmãos? Amém. E todos os líderes de todos os movimentos religiosos são história passada. Eles morreram e ficaram mortos. E hoje só se segue os ensinamentos deles.
Mas o cristianismo é diferente. Nós não seguimos apenas os ensinamentos do nosso fundador da nossa fé, mas nós seguimos o próprio fundador até hoje. Jesus Cristo está vivo. Será que um bêbado consegue tecer todos esses argumentos? Pedro está dando um show de Bíblia naqueles homens que conheciam já a palavra do Senhor, homens e mulheres, né? Aí ele vai citar mais ainda da palavra, versículo 25. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. E ele vai citando versículos de cor. Que bebida é essa? Eu quero tomar. Quer não, Tiago? O que você bebeu? Você sabe versículos de cor? Você sabe argumentar, sabe aplicar aqueles versículos difíceis para o que está acontecendo? Então, Pedro, ele diz que Jesus Cristo está à direita do Pai e não vai ser abalado. E ele vai mostrando que o que está acontecendo aqui é vida. O que está acontecendo aqui é brotando a vida do próprio Deus. O Espírito Santo está fazendo isso. Versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Isso faz parte da nossa fé, alegria. Alegria. Muitas religiões, a essência da religião deles é tristeza, é escuridão, é falta de esperança, mas a nossa fé envolve alegria. Alguém que morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus nem chegou a entrar num estado de decomposição, que é comum a todos que morrem. Ele se deixou morrer, mas não se deixou ser decomposto. E o Senhor Jesus ressuscita ao terceiro dia. Essa é a nossa fé. E Pedro, gente, quem imaginava que Pedro se tornaria esse pregador? O Pedro que nem queria deixar Jesus ir para Jerusalém, porque ele seria preso e morto. Ninguém vai deixar fazer isso com o meu Senhor. E Jesus falou: arreda de mim, Satanás. E Pedro, ele tentou prejudicar até os planos de Deus, e agora ele está exaltando os planos de Deus. Isso se chama transformação de vida. Deus pode fazer com você também. Deus pode transformar a sua vida. De alguém que... não estou falando de ninguém não, tá? Estou falando de todos. De alguém que só falava bobagem, agora fala da palavra de Deus. De alguém que era precipitado, sem sabedoria, agora é alguém que fala na hora certa e com conteúdo. Isso é transformação. Deus transforma vidas. E versículo 27, alguém pode ler? Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que os seus santos vejam a corrupção. Ele está citando aqui o Salmo, não sei se é o 22 ou o 16, né? 16, obrigado. Então, ele está citando o Salmo. Davi não estava falando dele, porque Davi morreu, o corpo de Davi entrou em decomposição, mas ele está dizendo: não deixarás a minha alma na morte, ou no Hades. Hades quer dizer lugar dos mortos. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O santo de Deus não é o rei Davi. O rei Davi está citando esse salmo, mas ele não está falando dele mesmo, ele está falando daquele que viria, Jesus Cristo. E ele não veria corrupção. Corrupção quer dizer aqui, nesse contexto, decomposição, deterioração do corpo. É o que acontece com o corpo quando é colocado na terra ou
bom, em qualquer lugar, o corpo morreu, começa a entrar em decomposição. As larvas começam a tomar conta daquela carne putrefata, né? Podre e mal cheirosa. E aqui ele diz: Jesus Cristo não entraria em decomposição. E vamos terminar com o versículo 28. Alguém pode ler? Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Davi não estava falando dele, embora Davi também viu o caminho de alegria, mas ele não viu esse caminho de vida corpórea, né? Um dia ele vai ver, um dia o Senhor vai ressuscitar o corpo de Davi. Porque não importa que uma pessoa morra e desapareça, todos os átomos, moléculas, todas as partículas estão por aí em algum lugar. Como diz a lei da termodinâmica, que nada se perde, tudo se transforma. Então, uma pessoa que morreu e teve o seu corpo já comido, teve o seu corpo desaparecido, aquelas moléculas ainda estão no mundo. Não importa se foram espalhadas como a cinza pelo ar. Deus tem o poder de trazer tudo de volta, da onde estiver. E trazer de volta aquele corpo, não outro corpo, aquele corpo, glorificado. E ele vai com o Senhor. Juntar-se com a alma e espírito que já estão com o Senhor. Então Davi não estava falando da ressurreição dele, ele estava falando de Jesus. Mas ele se alegraria com a presença do Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo ressuscitou. Nós temos que falar mais uma vez isso. Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou com seu próprio corpo. Como nós podemos dizer que foi com seu próprio corpo? Os discípulos o reconheceram quando ele quis que reconhecesse. Alguém que duvidou, ele falou: então coloque seu dedo nas feridas que ele tinha. E o Senhor ressuscitou, e essa é a razão das pessoas estarem falando em línguas, porque ele mandou o Espírito dele para continuar a obra dele. Agora está começando a igreja. Esses homens não estão bêbados, esses homens estão experimentando a glória do Evangelho, assim como nós hoje também estamos experimentando a glória do Evangelho. As pessoas não falam mais que nós estamos bêbados, porque eles vivem bêbados, né? Muitos deles. Eles falam que nós somos loucos. Eles só mudaram o adjetivo de bêbado para louco. Eles nos chamam de loucos, mas nós não estamos loucos. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos porque o Teu Filho amado ressuscitou. Nós seguimos alguém vivo, não alguém morto. E o Teu Santo Espírito que habita em nós vai nos renovando a cada dia para sermos segundo a imagem do Teu Filho amado Jesus. Nós agradecemos e oramos em nome dEle. Amém.